Olá pessoal, aqui é o Anderson e eu vou fazer o vídeo aqui sobre a primeira leitura da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então tá, no último vídeo eu falei, né, a respeito de pregações que falam sobre o pecado mortal e a perdição eterna, né. É só um adendo assim, né. Geralmente não se vê muito, é que às vezes essa coisa da perdição impressiona, né. Mas assim, quando se fala do pecado mortal e da perdição eterna, há também que se falar da redenção que Jesus Cristo trouxe. Ou seja, a salvação e o perdão dos pecados é tão certo quanto a perdição eterna. Porque não dá para falar de uma coisa só, né? Senão perde sentido. Então tá aqui, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Tem duas imagens aqui, né? Jesus Cristo. E aqui alguém ajudando o doente. E aqui, bom, uma pessoa de terno simboliza, né, hoje em dia, atualmente, assim, os altos cargos, né? Gente importante na sociedade, né? E tá lá o Evangelho de São Mateus, né? Onde ele separa da direita, na direita e na esquerda, né? Os que praticaram obras de misericórdia e os que não praticaram obras de misericórdia. É assim, né? Direita e esquerda não é local. Não é que vai ficar à direita de Deus, né? Mas local, assim, digamos, geográfico, o espaço, né? É que a direita é o que está favorável, né? E a esquerda é o que não é favorável, por assim dizer, né? Então tá, aqui vamos lá, aqui a primeira leitura, né? Então aqui, ó, é do livro de Ezequiel, né? Então, leitor da profecia de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, então a palavra direta de Deus, né? Vede é a forma imperativa do verbo ver, para um grupo de pessoas. Vede, vós, para vocês. Então vejam, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Então aqui, né, a promessa, porque antigamente Israel não tinha um rei, mas o povo clamou um rei. E aí o profeta falou: ó, vocês têm certeza que vocês querem um rei? O rei vai oprimir vocês. O rei vai cobrar pesados impostos, vai pegar os seus filhos para os cargos do reino e tal. E o povo de Israel falou: não, não, nós queremos o rei, nós queremos ser igual às outras nações e tal. Aí daí depois veio, né? A gente sabe assim que nem todos os reis de Israel, né? Eles foram assim exemplos, né? Bons exemplos assim, né? E daí Deus fala assim, ó: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvem e escuridão. Então tá aqui, né? Aqui como o pastor toma conta do rebanho, uma comparação, né? Tal qual, tal qual o pastor toma conta do rebanho, aí a explicação de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. No meio das ovelhas dispersas é assim, né? Elas não ficam, tipo assim, tem 50 ovelhas, tem um enxame de 50 ovelhas, né? Ovelha assim dispersa pastando, né? Então assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas no dia de nuvem e escuridão. Aqui, né, dá para se entender assim que vai cuidar enquanto elas estão pastando e ainda assim não também dispersas já sem quando elas foram dispersadas e estão num momento assim sem a vigilância do pastor, digamos assim, né? É, que chama ovelha desgarrada, ovelha perdida, né? Que fala-se assim, né? Então aqui, ó, daí ele continua, né, ó: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Apacentar é o que o pastor faz, o pastor apacenta as ovelhas. Ó, as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Tá, então aqui, ó. Daí ele continua, né, aqui, ó: vou procurar a ovelha perdida. Então tem um ponto, né? Procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Então aqui, né? A... Então é Deus mesmo que vai, né? Ele vai à procura da ovelha perdida, reconduzir a extraviada, né? Então aqui o que acontece? Procurar, né? Já é no sentido que
A ovelha não está mais extraviada, ela se perdeu. Então ele deixa o rebanho e vai procurar a ovelha perdida. Reconduzir a extraviada, aqui já assim, ela não está perdida, né? Ela está só ali, mais ou menos ali, né? Fora do rebanho, digamos assim, né? Então aqui, então a primeira se perdeu, a segunda está meio que fora do rebanho ali, né? Aqui, enfaixar a da perna quebrada e fortalecer a doente, pode-se entender atualmente pela medicina veterinária, né, que perna quebrada seria uma doença que necessita de um tratamento, algo do tipo, né? Mas veja bem aqui, ó, perna quebrada e fortalecer doente, é o que acontece? São dois aspectos distintos, né? Que a perna quebrada, diria assim, pode ser compreendido como uma questão material, né? Como uma questão material. E já a doença como algo interno, né? Ou seja, então, né? Conforme a gente vê no Evangelho, né? Fazendo um nexo bem grande com o Evangelho aqui, né? A obra de misericórdia é material, né? E obra de misericórdia espiritual também, né? Que não tem nenhum contrassenso com os ensinamentos de Jesus. Obra de misericórdia material e obra de misericórdia espiritual são ensinamentos dados por Jesus, pela Santa Igreja também, né? E não tem nada demais. Então, a perna quebrada e a doente, né? É, como se diz, são os dois aspectos, né? Cuidar tanto o exterior quanto o interior. E vigiar a ovelha gorda e forte. Então, a ovelha gorda e forte que vem a ser. Bom, também eu interpretei em duplo sentido, né? Vigiar a ovelha gorda e forte, no caso, é. Bom, ela é tanto um atrativo para o ladrão, né? Que o ladrão tenha. Não lembro qual que é o capítulo, o versículo e tal, nada, né? Mas o ladrão é aquele que entra pelo lado para matar, roubar e destruir, né? E a ovelha forte, gorda e forte, é que chama a atenção do ladrão, né? Também chama a atenção do ladrão e também do lobo, né? Então, né? O lobo que caça as ovelhas e tal, né? Tem essa interpretação, vigiar a ovelha gorda e forte, proteger. Mas tem também, né, que isso seria o, digamos assim, do exterior, mas do interior também, ele vai ensinar humildade para a ovelha gorda e forte, para que ela não fique só crescendo e se fortificando, né? Ou seja, né, vai ensinar humildade também, né? Então aqui, obra de misericórdia também, com certeza, né? Tá relacionado à obra de misericórdia. Então aqui, vou apacentá-las conforme o direito, conforme o que é certo, né? Se é Deus mesmo que vai apacentar, então obviamente é certo. Aqui, ó. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Então, né, quanto a vós, é uma expressão direta quanto a vocês, minhas ovelhas. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, né, entre carneiros e bodes. São as relações assim interpessoais, né? Interpessoais que diz entre uma pessoa e outra, né? Então, como a gente já sabe, né? Depois, por ser um texto utilizado na liturgia, né? Dizemos que isso é palavra do Senhor. É o que Deus nos diz. Não são palavras. É a palavra do Senhor. Este trecho retirado da Bíblia Sagrada para a liturgia. É a palavra do Senhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.